livro de Josué, capítulo de número 1. Vou ler os versículos de 1 a 9. Você está com a Bíblia aberta, e eu peço a você que depois que nós lermos, não feche a Bíblia não, permanece com ela aberta, porque nós vamos voltar, e você precisará olhar aí o texto. Diz a palavra de Deus: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Irmãos, antes da pandemia, antropólogos, sociólogos e teólogos discutiam sobre as mudanças havidas na sociedade por todo o mundo, que mostravam uma transformação sem volta na sociedade. E nesse ponto chegou-se até a conclusão de que nós vivíamos um tempo que era uma mudança de época, era uma quebra de paradigma, como aconteceu em outros pontos da história, como exemplo a Revolução Industrial, em que é quando você tem determinado evento, o mundo, a humanidade muda, e é como se fosse o efeito de uma dobra na existência. Isso os estudiosos estavam classificando no tempo como a época da virtualidade, em que não se tem como voltar. E isso vinha gerando já desconstruções em muitas das formas de viver da sociedade. No âmbito não só social, mas no âmbito da economia, no âmbito do direito, no universo e no ambiente religioso também, como uma maneira de ser e de fazer igreja como nunca antes nós conhecemos, em que o individualismo ele passou a ser um dos elementos determinantes para a forma das pessoas se conduzir. E aí, no meio desse processo, nós fomos tomados pela pandemia. E a pandemia, ela não só veio a exacerbar esse quadro, como transformar de uma maneira absoluta as nossas vidas. E eu ouso dizer, e muitos hoje discutem o pós-pandemia. E eu ouso dizer, insisto nisso, de que, na verdade, nós já estamos vivendo a pós-pandemia. E nesse sentido, e eu não quero falar isso para desanimar a quem quer que seja, quem está sofrendo mais do que os outros pelas condições do tempo, mas dizer que nós nunca mais voltaremos a ser como o tempo que a gente vivia antes. Aí você diz: ai meu Deus, não fala isso não. Pois é, nós vamos ter que nos habituar a situações que elas já são realidade, como realidade social. E isso é algo que a gente tem que enfrentar. E aí eu me pergunto, e talvez você se pergunte e continue a se perguntar: como é que a gente vai viver depois disso tudo? Né? A sua família, não é que ela vai ser transformada, ela já foi transformada, ela já foi reordenada, até na maneira dos contatos. Eu dizia hoje de manhã, como é difícil, né?
A gente, é da nossa natureza, é abraçar, é beijar, é estar perto. Está ali uma avó carente, segunda vez que eu cito ela. Você vê, os bichinhos não podem nem se espalhar no banco, ela gruda nos três ali, porque a gente é assim. Estou falando da Célia aqui, você que está assistindo da gente. A gente é assim, a gente gosta disso, a gente quer estar perto. Está lá a família do Walker, cabe todo mundo, mas eles sentam 5 no metade do banco, está todo mundo grudadinho ali. A gente é desse jeito, mas a nossa forma de expressar carinho, ela mudou, ela já mudou. E a gente precisa pensar nessa reordenação também. E há famílias, como a minha, por exemplo, que a gente perdeu pessoas, a gente perdeu familiares. Os papéis dentro da família precisaram mudar, eles mudaram. E assim a gente vive. O que dizer, quem sabe, dos seus negócios, você que é empresário, ou quem sabe do seu emprego? A situação e o quadro mudou, precisa ser repensado. Uns, inclusive, nem existem mais, é um novo tempo, né? Certas necessidades e funções que existiam deixaram de existir. A questão do home office não é mais um quadro de pandemia, é uma opção de trabalho para a maioria das empresas, e você sabe muito bem disso, que muitas delas, inclusive, já entregaram prédios inteiros, porque não voltarão àquele padrão de atuação. O que falar dos estudos? Eu estou vendo aqui, e eu esqueci o nome dos filhos ali de Araíz e de Walker, estou vendo Pedro e Paulo aqui, estou vendo Clarinha aqui na frente, e eles estão vivendo uma nova forma, Mateus e Brenda ali também, uma nova forma de estudar, em que eles estão precisando se adaptar. Uns vão uns dias presenciais, outros dias na telinha. Essa é a nova forma. E o estudo, a educação, hoje mais do que nunca, o que se fala pelos especialistas é que ela não voltará a ser o que era. E hoje não se fala mais em EAD, por exemplo, isso acabou, não existe mais. O que existirá a partir de aqui é uma educação digital. E a gente precisa aprender a lidar com esse quadro. A nossa vida, ela já mudou. Ela já mudou. Mas o que fazer com isso? Como é que eu lido com isso? Eu vejo muita gente sem esperança. Eu vejo outros sem saber para onde ir. Eu vejo algumas pessoas que até, se não conscientemente, inconscientemente, têm na cabeça o fato de que, cara, alguma coisa aconteceu, ou Deus bobeou, ou Deus nos abandonou nesse quadro. Porque isso produz, e tem produzido em muitos, angústias, ansiedades, amarguras, desesperanças, ou seja, não tem mais jeito. E eu quero dizer para vocês, e ouso dizer para vocês, que nós não estamos vivendo nada diferente da história do homem. Só é uma novidade para nós. Aí você veja, essa história que nós acabamos de ler, e aqui é tão gostoso a gente ler o Deus falando, e a gente se apropria disso, né? Ser forte e corajoso, ou não te mandei eu, ser forte e corajoso, não tema, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu tenho vontade de repetir isso inúmeras vezes, até para em determinados momentos da minha vida, eu tentar me convencer de que é assim mesmo, porque é tão bom ouvir isso, o difícil é viver. Mas aí eu preciso que você se lembre, não desse momento, porque muitas vezes a gente tende a ler o texto e esquecer do contexto, esquecer como se chegou a esse ponto, como Josué chega nesse marco da sua história, nessa quebra de paradigma, nesse momento em que é uma mudança de época ali na sua história e daquele povo. A partir daqui, nada vai ser como antes foi. A partir daqui, é uma mudança em todos os quadros da existência. E Josué estava diante de algo que ele nunca enfrentou antes. Então, não minimize essa história porque você já leu ela toda, você já conhece o final. Se coloque na posição de Josué e Deus falando, cara, esse povo estava andando, desculpa, Julinha, esse povo estava andando no deserto por tanto tempo, esquece isso,
Ele agora está numa situação que Deus diz, ó, está vendo esse povo? Você vai atravessar com ele todinho, atravessar o rio, tem uma terra que é prometida para vocês. O que tem nessa terra? Não sei. Ela é habitada? É. Eu vou chegar lá, as pessoas vão dizer, entra aqui e fica com o meu lugar? Não. Como é que vai ser esse negócio? Como é que eu vou lidar com as novas circunstâncias? O povo vai me seguir? Eu serei capaz de fazer? Há oportunidade para que eu possa imprimir aquilo que eu acho que precisa ser feito? Josué está num nó na sua história. Josué está diante do desconhecido. Josué assume uma liderança que ele não foi capacitado aos seus próprios olhos para fazer. Esse era o momento da vida de Josué. Mas não se esqueça que essa história não começou aqui. Lembra do povo no Egito? Lembra a libertação do povo do Egito? Lembra eles andando no deserto? Lembra o povo com fome e reclama? Lembra o povo com sede e reclama? Lembra da nuvenzinha andando em cima dele para poder dar sombrinha, porque de dia o sol era muito quente, à noite era muito frio? Não, lembra dessas coisas? Lembra que eles viveram momentos de confiança em Deus, mas momentos de desconfiança, de desesperança, de ansiedade. Essa é uma grande história. Eu não vejo como uma má história. Eu vejo como a sua história, como a minha história. A nossa vida é assim. Vai, faz um exercício aí. Os desertos que você já passou, os momentos que você encontrou. Não, isso aqui só pode ter sido Deus. Eu ontem vivi um momento assim. Só pode ser Deus. E como Ele faz? Mas eu esqueço. Os momentos que só Deus pode fazer, eu esqueço. Eu tendo a me lembrar do desconhecido, daquilo que eu não posso lidar, mas me esqueço da forma como Deus age. Por isso, a lição de Josué para a gente hoje nos ensina a lidar com os desafios por um novo tempo. E a primeira coisa que eu já comecei a dizer para vocês é que a gente precisa aprender com as lições da história. Aprender com as lições da história. Porque há muitas pessoas que eles lidam com a vida como se fosse uma tábula rasa, onde tudo sempre parte do zero. Tudo. Esquecem as lições da experiência. E aqui, primeiramente, eu nem vou aplicar a Deus, não. Eu vou aplicar a sua experiência de vida. E o sinônimo de aprender com a experiência de vida é maturidade. Mas há pessoas que sempre começam do zero. Elas acabam de ter a experiência da libertação que Deus dá, vem uma outra luta e vivem como se não conhecessem a forma de Deus agir. A gente tem que aprender as lições, com as lições da nossa história. E aí, nesse sentido, o Josué aqui não pôde esquecer do caminho percorrido pelo povo, às vezes das fraquezas, dos pecados, e mais do que isso, das pessoas. Não pôde esquecer do papel de Moisés na condução do povo, escolhido para conduzir o povo. Enfrentou muita luta como líder, teve que aprender e até mudar a sua forma de liderar. Primeiro, lembra, Ezequias, caminhava tudo, depois seu sogro falou, esse jeito de você lidar com as coisas não dá certo, você tem que delegar, você tem que dividir as coisas. Até na caminhada aprendeu a mudar a sua forma de agir com o seu trabalho, com as suas próprias coisas. Mas mais do que isso, Moisés era um homem com pés de barro, homem que pecou, um homem que eu o acho e a gente chama de um dos pais da fé, mas um homem que era homem como eu e você, e fez o que não agradou ao Senhor, e o Senhor disse, querido, por esse seu pecado eu te perdoo, mas você não terá o privilégio de entrar na terra prometida, você não vai atravessar o Jordão. E Moisés recebeu e acolheu isso. Aqui a gente se dá e vê a mesma coisa, a importância da sua caminhada, a importância da trajetória da sua vida, a importância de você reconhecer como é que Deus tem feito. Olha para trás, irmãos, olha para trás. Você lembra o que Lamentações diz? Quero trazer à memória
aquilo, bora meu povo, aquilo que pode me dar esperança, pois a esperança, preste atenção no versículo, a esperança ela parte da memória, no que você viveu até aqui. E é engraçado, quando eu falo isso, tem gente que só lembra de coisa ruim, só lembra das suas derrotas e das suas amarguras, mas é incapaz de reconhecer a boa mão do Senhor e chegar mesmo a dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque primeiramente, há coisas na sua vida que não devem ser mudadas. Pô, Cid, peraí, você travou minha consciência agora. Você estava falando de mudança de época, de um novo tempo, e agora está falando que há coisas que não podem ser mudadas. É verdade. E eu estou falando dos seus valores, porque a palavra de Deus te ensina que a gente não deve remover os marcos antigos que foram postos pelos nossos pais. Há valores na sua vida que não podem ser negociados. E se existe uma coisa que esse tempo faz, é relativizar valores, é jogar fora valores. Se há coisas que precisam ser mudadas, eu acredito nisso, mas é preciso que o Senhor nos dê consciência e discernimento para entender que determinadas coisas não são culturais, não são frutos da cultura, porque a cultura muda e pode mudar. Há certas coisas na sua vida que elas são essenciais, elas não são efêmeras. E eu quero convidar a você a pensar nisso, sob o ponto de vista não só da presença, da influência, mas mais do que isso, da certeza de que você tem um Deus revelado em Jesus, que cuida de você, que fala com você, que tem um projeto para a sua vida, cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Esse é um valor que esse tempo está roubando de muitos, porque a consequência disso é que isso se transforme em algo que seja visto, mensurado, sentido e vivido nas minhas experiências pessoais. Porque ouvir falar de um Deus não é suficiente para produzir em mim vida. É preciso que eu viva a experiência de um Deus que é vivo e continue a vivenciá-la os dias da minha vida. Mas eu quero dizer para você que a mesma história e a necessidade da gente aprender com as lições da história não quer dizer que nós temos que perpetuar tudo aquilo que vivemos porque vivemos, fazer porque sempre fizemos e agir porque sempre agimos. Foi sempre assim, é assim e há de ser sempre assim. O próprio Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, quando ele disse: olha, eu não vim para revogar a lei e os profetas, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. O Senhor Jesus está visitando a história, está resgatando os valores da história, mas Ele os revisita. Se você quiser ler isso, vá ver lá no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus, por exemplo, fala sobre o adultério. E diz, a lei diz, e o marco estabelecido é: não adulterarás. Mas eu hoje quero revisitar isso dizendo para você: se você só olhar com os olhos impuros, você já adulterou. Revisitando a história. E eu creio que é um tempo em que nós vamos precisar fazer isso. E deixar o lugar de conforto em continuar a afirmar que é porque é. Nós precisamos revisitar, e agora vai ouvir uma heresia para alguns. Nós temos que revisitar inclusive os nossos dogmas, para entender que relevância isso tem à luz da palavra de Deus e não da cultura que os interpreta. É preciso que a gente tenha coragem de nos perguntarmos
sem medo de remover os marcos, de nos perguntarmos por que fazemos o que fazemos e como fazemos, no que temos baseado a nossa fé, nos valores do Senhor Jesus ou numa cultura religiosa estabelecida que diz que você só é se fizer de determinada forma, que você só é mais espiritual se agir assim ou assado. Mas também isso não lhe dá espaço para dizer que a melhor forma é você estar fora do corpo de Cristo, que a melhor forma é você dizer que a sua fé exercita pelo que sua cabeça diz, que seja assim, mas que isso não seja um pressuposto para que você coloque você numa cadeira, num trono que pertence só ao Senhor Jesus. Mas é preciso aprender com a história, é preciso aprender com ela, porque nesse sentido Paulo, ele continua a nos ensinar, dizendo lá em Romanos no capítulo 12, que é preciso que a gente não se conforme. Conformar é assumir a forma deste século, deste tempo, mas que nós transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o verbo grego aqui é metamorfose. Metamorfose. E a metamorfose é muito curiosa, né? Porque a essência é a mesma. A forma externa é que é transformada. E aí o Senhor convida a gente a sair do lugar da estagnação, do lugar de fundamentos que precisam ser visitados, porque não são fundamentos. Não são fundamentos. E é preciso com isso aprender com a lição da história. Mas Josué e o Senhor também nos ensinam uma segunda coisa, que você vê no mover de Josué, no mover de Deus na vida de Josué, é que Deus sempre estabelece uma missão para cada um de nós. Sempre. Você tem uma missão. Deus te criou e te criou da forma que existiu, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Tem um porquê você existir. E nesse sentido, eu fico maravilhado, porque o Senhor, para suprir a humanidade, e aqui particularmente a igreja, Ele não fez ninguém igual. E todos nós temos a nossa parcela de contribuição para a vida. E a vida que eu quero falar aqui é lato sensu, não é só ser humano, é para toda a criação. O Senhor nos convida a viver uma vida integrada com toda a criação. E aí, nesse sentido, eu quero dizer primeiramente que ao falar em missão e falar na criação, e na criação particular de Deus, que é você, eu quero dizer que Deus sabe quem você é, porque Ele te criou. Mas também você veja como é que começa esse texto, capítulo 1, versículo 1, vê aí na tua Bíblia como está escrito, veja aí, esse texto começou falando de Moisés, e eu de cara já fico sabendo que Moisés é servo do Senhor, mas preste atenção, quando se está falando de Josué, ele está dizendo que Josué tem uma família, tem uma identidade, ele é filho de Num. Ele está dizendo que Josué realizava um trabalho, ele era um servidor de Moisés, e está me mostrando de cara como ele se relacionava com Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Eu sei quem é Josué, assim como o Senhor sabe quem é você, da onde você veio. Eu posso chegar e dizer, eu sei que eu sou filho de Nalva e Cidelviro, e eu sei que ao dizer o nome deles, talvez você não saiba o que isso significa, mas eu sei o que significa isso. Eu sei que Marcos, eu tenho abençoadores na minha vida, da influência de meus pais, pois eu posso dizer da minha vida, eu sou um servidor do Senhor, e eu tenho tentado ouvir a sua voz. E aí eu pergunto para você, não por causa do meu exemplo, mas do seu, você sabe quem você é? Cid, pelo amor de Deus, é claro que eu sei quem eu sou. Muitas vezes a gente não demonstra isso. A gente não demonstra isso. Isso é a primeira coisa.
A natureza da missão, ela é reconhecida na medida em que eu percebo que Deus está lidando comigo, porque Ele sabe quem eu sou. E aí, ao nos dar uma missão, deixa eu falar uma coisa primeiro aqui para vocês entenderem. Às vezes eu leio a Bíblia, é verdade, tá? E eu acho que tem gente que lê assim também, imaginando que esse texto aqui, ele aconteceu dentro do ambiente da primeira igreja presbiteriana de Jericó. Estava todo mundo dentro da igreja, e o pastor chegou lá e falou: Josué, filho meu, não tu mandei eu, coisa e tal. A gente acha que as coisas acontecem em ambientes religiosos, porque a gente tende a tirar a palavra de Deus do ambiente do homem comum. Talvez você pudesse ler aqui, Rodrigo Tim, servo do Senhor, está vivendo lá na empresa, e Deus tem um novo desafio para você. E diz: fica tranquilo, te mandou eu ser forte e corajoso, mas você vai precisar conduzir o povo. Talvez Deus esteja falando agora: Esther Nascimento, é você, agora é você. Os novos desafios que você vai ter na vida é novo, você nunca enfrentou. É uma coisa nova que você vai ter. E a gente precisa ler a Bíblia assim, para a gente descobrir as tensões que homens e mulheres como eu e você vivemos e viveram, e a gente tem os relatos aqui das suas tensões e os relatos da mão e da ação de Deus. E aí, essa palavra não é uma palavra para a igreja, porque pode acontecer aqui. Eu tenho um exemplo aqui na igreja que eu vou dar aqui da família do Walker. Walker, você veio de onde, hein? Pois Deus chegou para esse rapaz e falou: Walker, sai de onde você está, leva toda a tua família, vai para uma terra prometida maravilhosa, Rio de Janeiro, né? Sai de Recife e vem para o Rio de Janeiro. E aí, Araês deixa seu ambiente, os filhos tinham relações onde estavam, e vem junto com esse projeto para estar com eles aqui. A história se repete na sua vida. Deus continua a agir assim, em muitas vezes, nos conduzir para novos lugares, porque a bênção dele continua a estar com você onde quer que você vá. Mas eu vou usar esse exemplo desse meu irmãozinho amado aqui, para dizer a mesma coisa para vocês. O Deus que dá a missão a você, Ele considera o seu entorno. Ele considera o seu entorno. Ele considera a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais. Porque eu não acredito num Deus que vira para mim e diz: o caminho é esse. E não fala o coração da Ana Lúcia. E não fala o coração dos meus filhos. Porque o mesmo Espírito Santo que fala comigo, fala com ela. Mesmo Espírito Santo que fala comigo, fala com meus filhos. E muitas vezes pode acontecer que a missão que Deus está me dando pode não ser a mais agradável, e meus filhos resistirem, mas eles dizerem: eu não queria, mas vamos. E assim a gente vê o mover de Deus também nas famílias. E Deus continua muitas vezes a dizer: você está brigando por coisa que eu estou dizendo, você tem que sair de onde você está. Eu vou te dar um outro lugar. E não é só você sozinho abandonando tudo e revelando esse individualismo que conduziu a um egoísmo nesse tempo, que está deixando tanta gente doente por abandonar as suas relações. É considerar aqueles que estão à sua volta. Segunda coisa que a gente vê quando Deus dá uma missão: Deus atende alguma coisa que é da nossa natureza. É verdade ou não é? Você sempre tem expectativa pelos resultados. A gente sempre tem essa expectativa. Desculpa, Malu, você quer trabalhar para ganhar menos do que você ganha no emprego atual? É óbvio que não. Se te convidarem para um novo emprego, uma das coisas que você vai avaliar é o seguinte: vão me pagar quanto? A gente tem essas expectativas em todas as áreas da nossa vida. Qual o resultado que isso vai dar? E o que você vê na história, no exemplo de Josué, é que Deus garante os resultados.
E ele faz questão de mostrar isso a seu servo. Você quer ver? Primeiro, veja o versículo 3 e o 4. Versículo 3 e 4 está te mostrando, primeiramente, que Deus mostra a ele o tamanho da missão. Ele define os objetivos claros dessa missão. Meu querido, você vai para uma terra que vai de tal a tal lugar, da onde até onde. É para essa terra que eu estou mandando você. Quando você chega no versículo 5, Deus está mostrando para ele o seguinte: ó, não vai ser tudo tranquilo não. Você vai enfrentar resistência, mas eu vou te ensinar como é que você lida com as resistências. Porque eu não te deixarei nem te desampararei. No versículo 6, veja que você pode ver aí a necessidade de capacidades pessoais para enfrentar muitas das missões. Mas Deus está dizendo para você: fica tranquilo, ser forte e corajoso para a sua missão. Porque Deus supre as nossas necessidades. E também uma coisa que eu disse, que eu costumo dizer, Mário, nessas cerimônias que a gente tem de ordenação, que o mesmo Deus que chama, que vocaciona, Ele capacita. Ele capacita. Quando Deus te chama para uma missão, tenha certeza que Ele já te deu os elementos necessários para que você cumpra a sua missão. Mas veja no versículo 7, também, ao lidar com resultados, Deus faz questão de mostrar a Josué uma definição daquilo que ele considera como norte para a vida dele. E ele está dizendo aqui: faça segundo a lei de Deus, considerando a história, porque Moisés te ensinou. Você conhece a lei, faça segundo ela, siga a palavra de Deus. E aí, irmãos, eu uma vez mais quero resgatar a palavra de Jesus. Ao pensarmos na missão que Deus deu na sua vida, ela precisa ser pensada, porque o Senhor Jesus diz: vem cá, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Olha, tem muita gente deixando a vida levar sem pensar e pedir de Deus sabedoria para enfrentar a missão que Ele coloca diante de si. E por isso nós vemos muita frustração, porque há pessoas que não percebem missões, mas veem alguns sinais na vida e não param para refletir. Isso vem de Deus? É Deus que está me mostrando? Ou isso é fruto das minhas vaidades ou das minhas inseguranças? Ou isso é fruto dessa doença que pode ter tomado a humanidade, mas que na minha vida tem se tornado uma doença imobilizante para qualquer coisa. E aí tem ficado tudo na conta da pandemia. Tudo na conta da pandemia. O beijo que não dei, o abraço que não dei, o desfazer de relações, o abandonar projetos e situações na sua vida que você precisa para crescer, a falta de ânimo para conquistar novos espaços, acha que não tem jeito para fazer mais o que você precisa e já sabe que gostaria de que sua vida tivesse, houvesse ou mudasse, mas joga tudo na conta da pandemia. Mas Deus continua a te chamar para uma missão que ela é transformadora, primeiramente na sua vida, mas também na sociedade. E finalmente, o mesmo Deus que fala para que a gente aprenda com as lições da história, que nos dá uma missão, nos ensina a como lidar na jornada, na caminhada. Enquanto eu vou, é na hora que o avião sai de terra, eu recolho o trem de pouso, e agora não tem onde parar, está em cima mesmo, e eu tenho que ir em frente para poder chegar ao destino. E a primeira coisa que a gente vê, que a gente precisa, não é levantar daqui agora, então eu vou para a minha missão. Não, repare que a história de Josué nos ensina que primeiro é preciso preparar a jornada. E aí isso vem ao encontro do que Provérbios 16 nos ensina, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E aí, os planos de Josué são muito interessantes, e eles são didáticos para que a gente aprenda. Está com a Bíblia aberta? Capítulo 1, veja o versículo 11. Primeira coisa, deixa eu saber o que eu tenho.
Porque eu vou pegar todo um povo, eu vou atravessar um rio, eu vou chegar numa área que eu não sei, não conheço, não sei o que tem, e a primeira coisa que você vê nesse versículo 11 aí é o quê? Eu preciso saber sobre comida. A gente não vive sem comer. Então está aí no versículo 11 dizendo, vem cá, vamos ver o que tem de comida, o que tem de provisão para que eu enfrente a missão que eu tenho. Veja no versículo 14, o segundo cuidado. Eu vou para uma área que eu não sei o que é. Tem gente que habita lá. Deus está dizendo que eu vou tomar essa terra. Eu vou levar as mulheres, eu vou levar as crianças, eu vou levar o gado para se meter em prováveis guerras. Não, eu vou protegê-las. Então vamos fazer o seguinte, vamos nós primeiro, e aí depois, quando estiver tudo pronto, nós trazemos nossa família e os nossos bens. Isso é preparo. Veja no versículo 18. Para uma missão é preciso unidade de pensamento. Agora imagine Josué, gente, vamos atravessar o rio por aqui. Aí levanta o filisteu Diego lá na história. Ele fala, não, é Diogo, né? Não era Diego, era Diogo. Não vamos por aqui não. Nós vamos por outro lugar. Aí me chega outra lá e vira e diz, não vamos atravessar, vamos ficar por aqui, quando a missão dada por Deus era tomar a terra prometida. E o versículo 18 está falando da unidade de pensamento, até na forma de tratar aqueles que não têm comunhão no mesmo sentido. Mas também, o versículo 4 do capítulo 1 está mostrando o tamanho da missão, saber para onde se vai. Mas não para aí, esse aprendizado em como lidar com a jornada. Não é só prepará-la, é saber para onde se vai chegar. E o capítulo 2 de Josué está dizendo o seguinte, a famosa história dos espias. Vem cá, eu não vou para aquela terra? Deixa eu ver como é que é aquilo lá primeiro, né? Deixa eu ver para onde é que eu vou chegar. Porque há muita gente ansiosa que, cansado do quadro em que está vivendo, não pensa e acha que a outra sala é melhor do que a sua, mas não vai lá ver, não conhece a realidade. Aí decide abandonar aonde está, e infelizmente há cônjuges que abandonam seu casamento, abandonam a família, porque sempre acham que o gramado do vizinho ele é mais farto do que o seu. Mas só quem sabe o que passa dentro da sua casa é você que está vivendo. Só você que sabe aonde seu pé está plantado, as realidades que você enfrenta. Mas você tem que conhecer o todo para poder chegar às conclusões. E Josué tem esse cuidado. Mas finalmente chega a hora de partir, e você encontra isso no capítulo 3. Chega a hora de partir, porque sempre chega a hora de dar cabo à missão que a gente recebeu. E no capítulo 4, o Senhor está mostrando como é que ocupa a terra. Mas uma coisa que eu acho maravilhosa na Bíblia, e que eu ouço muitos pregadores, e às vezes a gente tem essa tentação, de sempre mostrar um mundo perfeito. Você aceita Jesus, eu lembro da Ondina dizia isso, né? A Ondina dizia assim, quando aceite a Jesus e todos os seus problemas acabaram. Aí vinha o Coutinho, um determinado dia, ele estava preparando um almoço lá na igreja do Rio, e ele vinha com a pilha de pratos, subindo a escadaria, a Ondina cruzou e falou assim, enganaram você também? Disseram que todos os problemas tinham passado e que o fardo era leve. O Coutinho começou a rir, quase que deixou os pratos cair no chão. Mas era uma maneira jocosa da Ondina dizer exatamente esse ledo engano, em dizer que porque eu sou cristão eu não vou ter problema. Porque eu sou cristão, eu não vou enfrentar a luta. Porque eu sou cristão, como é que... E tem gente que usa até a palavra para falar isso, né? Nenhuma praga alcançará a sua tenda. E vai meu pai e morre. É que é isso? É que é isso na sua vida? Como é que é isso? Então a palavra de Deus é mentirosa?
E tem gente que continua a pregar esse engano que não é bíblico. Não é bíblico. E aí, quando você parte para a missão, você vai enfrentar lutas. Porque na missão que Deus nos dá, a gente enfrenta lutas. E você pode ver aí, a partir do capítulo 4, eles começam a ocupação da terra prometida, e no capítulo 6, para entrar na cidade, para entrar na terra, a primeira luta que eles enfrentam é em Jericó, lembra disso? Aí chegaram lá, abre a portinha que eu vou tomar tudo que é teu. Não, tiveram que lutar. E se você vai para frente, no capítulo 7, o povo que recebeu a missão de Deus é derrotado. Eles perdem Ai. Estão enfrentando lutas. Gibeão é cercada. E o livro, esse livro de Josué, se você for mais para frente, eu nem lembro qual foi o capítulo que eu vi isso aqui, tem uma relação aqui de mais de 12 vitórias que o povo de Israel teve ali em suas lutas. Aí eu olho só para a vitória. Não, preste atenção, foram guerras, foram lutas, foram problemas a serem enfrentados. Olha, isso nos mostra que a gente tem lutas, mas elas não podem nos abater na caminhada. E o Senhor Jesus te chama a atenção ao dizer que essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim, concluindo, os desafios que esse novo tempo nos reservam devem nos levar a olhar para a nossa própria história e aprender com ela. Aprender com as experiências que Deus já lhe deu com Ele, mas aprender também com as experiências da vida, porque, como digo, as experiências produzem em nós, sabe o quê? Maturidade. E maturidade não tem a ver com idade, não. Pode até ter. Mas maturidade é o reflexo do aprendizado com as experiências que Deus nos permite ter na nossa caminhada. É preciso que nesse novo tempo eu tenha convicção de que Deus me deu uma missão e que eu preciso desempenhá-la. E essa missão vem ao encontro de quem eu sou, de como eu sou, dos desejos do meu coração. Mas, finalmente, eu preciso aprender a lidar com isso na minha jornada. Porque se há uma coisa que Deus nos promete ainda, nisso tudo, e o Senhor Jesus termina o Evangelho de Mateus, chamando a sua atenção ao dizer: ei, não deixe você sozinho não. Da sua história eu participei, da missão eu faço parte, e na sua jornada eu estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. É um Deus de companhia e de presença. Que Deus te abençoe.